Bom, queremos falar com Marcília sobre um pedido do Supremo Tribunal Federal que abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. O Supremo aceitou o pedido do PGR Paulo Gonet e abriu então esse inquérito para investigar as articulações de Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, nos Estados Unidos. Aí a gente vê a imagem de Paulo Gonet. A solicitação faz parte de uma série de requisições feitas pelo PGR, entre elas de ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro também. Gonet diz que o parlamentar está tentando intimidar autoridades brasileiras ao se movimentar nos Estados Unidos por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe, né? Lembrando que há poucos dias o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, falou que medidas nesse sentido são, sim, muito prováveis de acontecer, através, especialmente, da Lei Magnitsky. As punições se estenderam ainda a outros juízes do Supremo, além do próprio Gonet. Barroso, presidente do Supremo, escolheu Alexandre de Moraes, veja só quem, para ser o relator do caso. A gente tem aqui, o Eduardo Bolsonaro participou ontem do Oeste Sem Filtro, um trecho da entrevista dele, e também acompanhando o posicionamento, o Eduardo Bolsonaro usou o perfil do X para se manifestar. A gente pode exibir agora mesmo? Vamos primeiro então com essa sonora do Eduardo Bolsonaro, e a gente já fala, Marcília, quer falar? Eu gostei da gola dele, olha lá. Ah, você gostou da gola que chamou atenção. Olha lá, estruturadinha. Eu acho que a gente deve devolver essa gola para pedir like pra galera. Vamos, né? na volta, o vamos close ter da que gola apelar. do Eduardo ali, ó, gente. Mirem na gola e deixem o joinha. Vamos ver o que o Bolsonaro, o Eduardo, fala aqui, e na volta eu fiz umas anotações também. O meu objetivo, minha pauta prioritária, na verdade única aqui nos Estados Unidos, é sancionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no pior ditador que a minha geração já viu. Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. Bom, eu fiz umas anotações também de declarações de Eduardo ontem. Atuação nos Estados Unidos, ele é acusado de que essa atuação dele nos Estados Unidos pode configurar abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Violenta. Violenta. Disse o Eduardo Bolsonaro, tudo no judiciário hoje depende do cliente. O Brasil vive um regime de exceção, que acontecem encarceramentos em massa. Os Estados Unidos podem exportar liberdade e justiça para o Brasil. Ao lado de Moraes, outros principais nomes, como Paulo Gonet, são violadores de direitos humanos. Relembra o caso, ele relembrou da morte do Clezão e da prisão do Daniel Silveira também. Olha, Adriana, esse caso me deixa... A gente fica triste, porque a gente não vê mesmo solução nenhuma para o país. A gente só piora, é impressionante. Só piora. Veja, todos os crimes que estão sendo imputados ao Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, eles têm o elemento violência. Qual foi a violência? Grave ameaça. Cadê a grave ameaça? Violência. Violência. A gente já tem pessoas do dia 8 sendo acusadas de golpe, de abolição violenta do Estado. Agora a pessoa vai para os Estados Unidos, supostamente, enfim, porque isso também é uma questão que eles estão pressupondo, supostamente vai costurar politicamente sanções a ministros ou ao ministro Moraes, e isso é uma violência? Bom, se o Bolsonaro ir lá fora costurar sanções ao Moraes é uma violência, ou seja, se eu não posso pedir ajuda a um outro país por os abusos que estão acontecendo aqui, então também é uma violência o Lula ir à China pedir ajuda para regular as nossas redes. Também é crime. Temos que a PGR precisa amanhã abrir o inquérito contra a Janja e o Lula, porque eles estão também atingindo a nossa soberania. Qual a diferença? Qual a diferença de você ir lá fora, costurar politicamente um pedido de auxílio ao que está acontecendo no Brasil do ponto de vista do inquérito do golpe, e você ir lá fora pedir auxílio para regular redes a um país ditatorial? Então é totalmente absurdo isso. E mais, se pedir auxílio lá fora é crime, então vamos extinguir o Tribunal Penal Internacional, porque é isso. O que é a OEA, a Corte Interamericana, o que são esses órgãos se não pedir auxílio a um outro país em razão de abusos que estão acontecendo dentro do nosso? Isso criminaliza. O que a PGR está fazendo é gravíssimo. Se há algum crime nisso, o crime é da PGR. É abuso de autoridade, abuso de poder, porque eles estão criminalizando a atividade parlamentar. Perfeito. Ele está indo lá fora fazer a costura política que ele acha adequada em razão dos arbítrios que ele enxerga aqui. Se você, PGR, ou qualquer um de nós, acha que isso não é adequado, ótimo. Sabe o que você faz? Não vote nele, ou vote em outro. Essa é a pauta dele. Pronto. Tem outro parlamentar que tem outra, que tem mais afinidade, tem outro parlamentar que vai pensar diferente. É assim que é o mundo da democracia. Então agora o parlamentar só pode ir lá fora ou aqui dentro costurar pautas políticas que o STF aprova?
que a PGR autoriza, isso é uma loucura completa. A gente está destruindo o Estado. Inclusive, rapidinho, os petistas já fizeram isso anteriormente, né? Na época da Lava Jato, eles mesmos foram lá para fora pedir ajuda para o Tribunal de Haia, né? Soltar o Lula. Foram para soltar o Lula, nada aconteceu, porque foi um... O próprio Zanin. O próprio Zanin foi, nada aconteceu, porque foi um julgamento justo do Lula. Claro. Ao contrário do que está acontecendo, as arbitrariedades que o STF está fazendo, que os Estados Unidos estão vendo que realmente teve censura, teve pedidos ilegais, tiveram diversas coisas e eles estão vendo e estão atacando. Ô Paulo, e outro ponto, eles estão pressupondo que o Eduardo está lá buscando sanções em razão do inquérito do golpe. Mas veja, o Moraes será sancionado pelos Estados Unidos pelo conjunto da obra, do que ele faz ou do que ele fez desde 2019 até agora. Nós temos dentro do país, e eu posso dizer isso aí de cátedra, porque eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, no caso Cruzoé, e eu não tive acesso aos autos. A revista e o seu fundador ainda hoje estão nos inquéritos. Os leitores da revista foram, à época, investigados. Quer dizer, isso tudo não merece sanção? A sanção é pelo conjunto da obra, do que ele fez lá atrás, no inquérito das milícias digitais, inclusive investigando Musk. Olha só, atentado à soberania, ele investiga um membro do governo norte-americano. Quer dizer, o conjunto da obra... Starlink, você punir ou cobrar de uma empresa a dívida de outra. Cidadão americano, como Constantino, por postar lá. O Alan dos Santos, Felipe Martins, quer dizer, é isso, é o conjunto da obra. Então, como é que você pode dizer que ele está buscando interferir no processo do golpe se a sanção não é em razão do processo do golpe? Existe uma falha, portanto, de origem, um vício de origem. Mas dá essa sensação de que o Moraes é o Brasil, né? O Moraes é o país agora, porque, né, você, bem ou mal, se dirigir contra uma pessoa e aquilo que ela fez é um crime de lesa pátria. Ou seja, Alexandre de Moraes agora é o Brasil? Pois é a pátria, né? É a pátria. É a pátria. Isso só pessoas... Esse lesa pátria deve ser porque, enfim, quem pensa isso é lesado. Deve ser isso, deve ser lesado em outro sentido. Porque não é possível, não faz nenhum sentido, de fato, nós personificarmos a pátria de uma autoridade. E veja, se nós punirmos uma autoridade pública como Moraes ou qualquer um, se torna um crime de lesa pátria, bom, então a gente tem que extinguir o CNJ, porque o CNJ ele pune juízes. A gente tem que extinguir o impeachment, não pode, crime de impeachment é crime. Então a Constituição é criminosa. Então a gente não pode mais ter esses crimes porque eles punem autoridades. É uma completa loucura. Para a gente, o que está por trás aqui, me parece claro, e ontem a PGR eu acho que deu as caras quando pediu para ouvir o Jair Bolsonaro. Então, quando eles pedem para ouvir o Bolsonaro, qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte: o Bolsonaro já anunciou que financia o filho lá fora. Não é isso? Então, se ele financia o filho lá fora e o filho está cometendo supostamente um ilícito, o Bolsonaro está financiando um ato ilícito e, por isso, o Bolsonaro pode ser punível, pode ser preso e etc. Com isso, eles talvez desejem, talvez não, eles certamente desejam sensibilizar o Eduardo para parar com isso e até talvez estimular que os Estados Unidos também parem. O que me parece que falta compreensão ao STF disso tudo é que o Eduardo Bolsonaro pode estar contando para eles o que está acontecendo aqui, mas essas punições vão para além do Eduardo Bolsonaro. Os Estados Unidos não estão felizes com o que está acontecendo no Brasil, porque um case como o X de censura aqui, ou como todo o asfixiamento à liberdade de expressão que está ocorrendo no Brasil, impede investimentos, impede que eles tenham liberdade econômica, impede que circulem aqui ideias. A gente daqui a pouco se torna uma imensa Venezuela no coração da América Latina e óbvio que isso às portas dos Estados Unidos. É esse o problema deles. Eles não querem que isso aconteça. Então o Eduardo pode estar lá fazendo as costuras, mas as nossas sanções, ou as sanções que virão ao Moraes ou aos ministros, está para além de qualquer influência de uma ou outra pessoa. E daqui a pouco queremos saber da sua parte também, Marcília, que efeito você acha que pode ter o fato do governo Lula ter iniciado conversas nos bastidores com os Estados Unidos após essa ameaça de sanções a Alexandre de Moraes, e trago o complemento de que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou que esses esclarecimentos de Eduardo Bolsonaro sejam feitos por escrito contra os integrantes da corte. E fora esse ponto, que os absurdos são tantos que
que a gente vai esquecendo do básico. O Moraes, se ele é o sancionado, ele não pode ser o relator do inquérito. E o Gonê. O Gonê também. Os dois. Então você tem a PGR e o Moraes, os dois sancionados. Quem pede, quem relata. Pedindo e relatando. São impedidos. E já vamos trazer alguns tweets bem pertinentes que você fez, né, tweetou a respeito do assunto para a gente ir analisando juntos. Só uma pausa bem rapidinha para falar sobre saúde com você, porque chega de tomar um monte de cápsulas, de comprimidos, de suplementos, sem saber exatamente para que servem, com o objetivo de ter melhor saúde. A recomendação que a gente traz aqui em Oeste com Elas, da Vitai Gold, é bem certeira. São 7 ingredientes que compõem o Vitai 7.1, que podem contribuir muito para inúmeros benefícios, como alívio de dores crônicas no corpo, mais disposição. Cadê a Renata? Já chegou por aqui? Boa terça-feira, minha amiga, bem-vinda, bom dia. Conta pra gente sobre esse suplemento desenvolvido com tanta atenção, com tanto carinho pra gente pela Vitai Gold. Bom dia, Adri, bom dia a toda a audiência e todo mundo da Oeste também. É isso mesmo, a Vitai Gold, ela fez esse suplemento muito pensado em quem sente dores pelo corpo. Eu digo dores de uma forma geral, a gente pensa em dor e lembra de articulação, mas quem vive com dor no ciático, dor na lombar, dor nas costas de uma forma geral, pescoço, sabe o que é sofrimento. É sofrimento para dormir, não consegue fazer nada, não consegue nem abaixar para pegar alguma coisa no chão. Isso é incômodo constante na vida de quem sente. Então, tanto dor articular quanto dor generalizada no seu corpo, aquela dor que acompanha uma falta de energia, ou você que não consegue mesmo, tem aquele desânimo constante e toda hora tá doente. Isso não pode ser normalizado e não é normal. Normal é a gente estar bem independente de idade. Lógico, sempre vai ter uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas são coisas, dores e incômodos que a gente consegue passar por eles sem ter que deixar de fazer coisas que a gente precisa e que gosta. Então a Vitai Gold, pensando nessas dores, em toda essa falta de energia e falta de imunidade, trouxe o Vitai 7 em 1, que é um suplemento completo, pensado, estudado para diminuir tudo isso que eu falei. Porque aqui tem cúrcuma. Cúrcuma é anti-inflamatório natural, poderoso, o colágeno tipo 2 agindo nas suas articulações e nas suas cartilagens, creatina que cuida da musculatura, magnésio colocando os nutrientes nos locais devidos, a clorela e o MSM que vão desintoxicar o seu corpo, ainda regenerar células e cuidar do seu fígado, e por último, e não menos importante, a vitamina C que promove o aumento da sua imunidade. Você vai ter o seu organismo fortalecido, a sua saúde melhorada, as suas dores diminuídas e a energia e disposição para o seu dia a dia aumentadas. Então corre para o telefone, coloque sua saúde em primeiro lugar, ligando no 0800 291 2200 e aproveita o desconto maravilhoso de quem assiste Oeste com Elas de 70% no tratamento. 70% já liberado para todo mundo, mas a câmera de vigilância Wi-Fi vai para quem ligar nos próximos minutos. Então corre para o telefone e aproveita, colocando a sua saúde em primeiro lugar, você ganha desconto e ainda a câmera de vigilância Wi-Fi, que é maravilhosa, né, Adri? Muito legal, os presentes são bacanas, o desconto é incrível e o suplemento, uma boa opção para muita gente, né? Valeu, viu, Rê, pelo recado, um beijo grande, eu reforço por aqui, são só 2 cápsulas por dia, bem prático, ingredientes 100% naturais, mais energia e saúde, Vitai 7.1, o número é o 0800 291 2200, ligue e conheça mais sobre esse suplemento que pode dar um gás na sua qualidade de vida, quem não quer? Agora, 11h37, de volta aqui aos nossos assuntos, viu, Marcília? Eu vejo aqui também, Marina Paula vai saindo nas redes sociais, jornalista, dizendo que investigações de bastidores dela revelam que os ministros do Supremo veem o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro como, nas palavras de um deles, instrumento das Big Techs. O entendimento é que, preocupadas com o risco de a corte aumentar a responsabilidade delas, das Big Techs, sobre os conteúdos postados nas redes sociais, essas empresas estejam vendo o parlamentar como um aliado para atacar o tribunal. Na tela, tweet do Marcília, vamos começar por qual? Não, só rapidinho. Vamos Antes era o Moro, que era da CIA, né? Ah. Agora é o Eduardo Bolsonaro, que pelo visto é um enviado do Musk aqui para o Brasil, né? Só pode ser isso, é uma coisa inacreditável. Aí o Marcília acabou de falar pra gente um pouquinho antes de eu ir pra nossa propaganda, né? Moraes, como uma das autoridades punidas pelas sanções, a serem punidas, não pode ser o relator. Não pode. Próximo, não pode. já está aí completamente a suspeição. Suspeição total. Dele e do Gonê, de fato. O Gonê é outro. Aliás, o Gonê, Marcília, ele arquivou o pedido de apreensão do passaporte do Bolsonaro no dia 18 de março, né? Houve esse pedido
para que fosse, né, confiscado seu passaporte. E eles negaram, dizendo que o que ele estava fazendo lá nos Estados Unidos, ele estava simplesmente exercendo a sua atividade parlamentar. A minha dúvida é a seguinte, lá ele estava exatamente fazendo a mesma coisa que ele está hoje, ele estava exercendo a sua atividade parlamentar, o que mudou? E por que você exercer a sua atividade parlamentar aqui dentro do Brasil, né, é lícito e exercer lá fora? Onde está o ilícito? Porque, veja só, se ele está atrás das sanções da Magnitsky, que é o duro de aplicar essa lei é falar. Fala de Meg. Meg. Se o problema é você aplicar essa lei, se o problema é você buscar sanções por essa lei, é uma lei legítima, é uma lei lícita. Então, eles estão pedindo para se aplicar aqui no Brasil uma lei lícita. Onde que está a ilegalidade? Então, não pode costurar nada. Costura, então, a gente falou, a gente criminaliza a atividade política. E isso é um perigo danado para o futuro. Porque, vamos lá, então amanhã... Está dando um recado para todos nós parlamentares. E quando eles juntam essa história, como a Adriana falou, quando eles juntam regulação de redes, dizendo que o Eduardo é um instrumento das Big Techs, quando eles misturam os assuntos... Acho uma desculpa. Eles podem muito bem amanhã dizer o seguinte, olha... Está aqui no tribunal, a gente está aqui julgando a regulação das redes e vocês estão aí no Congresso, ou vocês estão aí no estúdio, ou vocês estão aí em qualquer lugar debatendo sobre um projeto que vai contra o que a gente está julgando aqui. Então, de repente, isso também pode ser visto como um crime. Democrático de direito. Discurso de ódio. Aliás, Marcílio, isso me fez lembrar as urnas. Porque criticar as urnas eletrônicas virou golpe de Estado, virou crime. Chamar o Lula de ladrão virou crime. Então, de repente, eles criminalizam É a Arca da Aliança. O pedido Ninguém pode da encostar que morre. É isso. Então, você pedir qualquer coisa vai virar crime, porque eles conseguiram fazer isso. A questão das urnas eletrônicas é muito grave. Todo o processo contra Bolsonaro, eles iniciam na live em que ele questionava as urnas eletrônicas. Sim. Quando ele trouxe os embaixadores aqui, falou das urnas eletrônicas. Isso virou um problema. Teve empresário, né, que teve conta bloqueada por falar das urnas. Então, assim, a gente teve várias questões. Eu trabalhei com o Marco Sintra. E ele simplesmente falou o seguinte: não se pode questionar as urnas eletrônicas, e teve um inquérito contra ele. Então, isso é um assunto que virou tabu, proibido. Virou proibido. E agora esse também vai virar? Mas, rapidinho, isso fica provado naquele vaza-toga no qual as mensagens falam que procura alguém que está criticando as urnas, procura alguém que está criticando as eleições, que está duvidando das eleições. Então, eles buscavam exatamente esses temas para censurar as pessoas. E vamos lembrar que há poucos dias tivemos a notícia de que o Ives Gandra estava sendo, ou está sendo investigado pela OAB para fazer um estudo sobre um artigo da Constituição. Então, você faz um estudo jurídico sobre um artigo da Constituição, que não é o resultado que o STF gostaria, pronto, você... O próprio ministro Moraes falou, quem interpreta o artigo 142 de uma forma a entender que exista um poder moderador no país é golpista, não é jurista. Então, quer dizer, você não pode interpretar como você quer um artigo da Constituição que você se torna um golpista, sendo que o próprio STF se tornou o tal poder moderador, né? Eles estavam falando das Forças Armadas, que não poderiam ser um poder moderador, mas quem se tornou o poder moderador foi o próprio STF. Quer dizer, a gente está realmente às voltas com uma hipocrisia imensa. Não tem como as pessoas não perceberem mais o que está acontecendo no país. E olha que legal, né? Desculpa, e ainda tem um ponto que eu te dei um susto. Mas você pode? É que é o seguinte, eu me lembrei que a gente tem um ponto aqui interessante, que é, que eu acho que também fecha essa história toda, que esses assuntos que vão se tornando proibidos, um deles é também o tal do sorteio. A gente tem o tal do sorteio, porque, enfim, curiosamente, as coisas caem sempre com os mesmos ministros e etc. Caiu com o Alexandre de Moraes. E quando fizeram o pedido quando um jornal aqui brasileiro, né, foi a Folha de São Paulo, fez um pedido para entender como funcionava o sorteio, fez um pedido ao Barroso, o Barroso negou acesso, dizendo que isso feria a segurança nacional e etc. Então, o sorteio de como os processos são distribuídos no STF também é algo a que nós não temos acesso a saber como funciona, porque eles próprios não permitiram. Esse do Eduardo não foi sorteado, né? O Barroso que entregou para o Alexandre de Moraes tomar conta disso, né?
Não, acho que foi sorteio. Foi sorteio? Foi aquela roda que tem todos os Alexandre de Moraes, você viu? Todos os Alexandre de Moraes. Só tem Alexandre de Moraes na rodinha. Imagina, eu estava procurando um pouquinho aqui sobre a nossa lei Mag. É bom para ficar esperto, ver se o coração tá ok, né? A lei Magnitsky. E procurando um pouquinho sobre as sanções, que sabemos que as principais são a asfixia financeira, não acesso a cartão de crédito, a contas bancárias nos Estados Unidos. Essas seriam as principais sanções amorais? As mais comuns são pelos que já foram punidos fora mundo afora, né? É você não poder pisar nos Estados Unidos. Entrar também entrar, e você não pode ter vida financeira lá fora, né? Ou seja, não pode ter investimentos, não pode ter casas lá dentro dos Estados Unidos. Mas isso também pode alcançar o efeito pode ser extraterritorial. A punição é dentro dos Estados Unidos, mas o efeito é extraterritorial. Como é que isso acontece? Eu vou punir, por exemplo, vamos supor, Visa, que é uma empresa dos Estados Unidos. Bom, aí a empresa tem operação aqui. Então, o ministro não poderia ter cartão de crédito com essa bandeira, apenas de bancos nacionais. E se os bancos nacionais tiverem operação nos Estados Unidos, essa punição também pode atingi-lo. Então, pode ser que interessante amanhã, entender, né? Em tese, poderia até não conseguir ter acesso a esses streamings, usar Google, até nisso pode chegar. Um deles perdeu a conta no UOL, né? Então não poderia usar UOL, Gmail, porque nesse caso também... Uma pergunta, isso é reversível ou é para sempre? Uma boa vez pergunta, entrou, né? nunca mais saiu. Pode ser reversível. Quer dizer, é uma punição que ela não tem um tempo limite, né? Então é por tempo indeterminado, mas isso não é uma sanção nem para sempre, nem por um tempo exatamente determinado. Ou seja, isso pode ser retirado se aquelas sanções não fizerem mais sentido, ou mesmo se não tiverem algum tipo de efeito desejado, elas podem também aumentar. Que esse é outro ponto, que aliás que eu acho que deveria ser o mais adequado. Você joga uma sanção, não aconteceu nada, ninguém ligou. Bom, eles joga outra sanção e assim vai gradativamente. Eu queria voltar à questão do Jair Bolsonaro, né? Me chamou muita atenção o prazo de 10 dias para que Eduardo e Jair Bolsonaro prestassem esclarecimento. Claramente ali no processo ele fala que Jair Bolsonaro, porque o que o Eduardo está fazendo teria como objetivo salvar o seu pai. Né? Então, é uma interferência direta no processo que o Bolsonaro está enfrentando aqui, que culmina no 8 de janeiro. Mas ele coloca ali como se o que o Eduardo está fazendo ali é para tentar evitar que Bolsonaro seja preso, né, seja punido. Então, esse link nessa peça me chamou a atenção. E por estar financiando o Eduardo Bolsonaro. Então, eu queria que você voltasse, assim, quais são os riscos que a gente está correndo aqui em relação a esse pedido? Porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes vai ter todo o interesse do mundo em utilizar isso para sancionar o Eduardo, para fazer, né, para ter uma maior criminalização, acelerar o processo, ou usar isso como argumento na punição também do Bolsonaro, porque me parece que essa lei, ela vai além do Alexandre de Moraes, ela tem o risco de punir os outros ministros do STF, tem o risco de punir familiares ali. Então tá todo mundo, isso aí coage também esses ministros a tomarem decisões, né, vamos dizer assim. E o outro ponto é em relação à cassação do mandato do Eduardo. Se você vê um risco também a partir de tudo isso que está acontecendo, porque hoje a gente sabe que o Eduardo, ele é uma liderança super importante da direita, ele tem potencial para ser senador, ele é um nome, inclusive, que pode ser cogitado para presidente, então ele tem ali uma posição que vai muito além dos 741 mil votos que ele teve para deputado federal. Então, sabe, se você pudesse também falar o que a gente pode esperar, porque isso aí está na mão do Moraes. Cassação se diz pelo STF. Pelo STF. Sim. Pode acontecer. A gente viu o que aconteceu com a Zambelli. Houve uma condenação, né? E o STF, o raciocínio do STF foi assim: bom, como ela está sendo condenada à prisão, ela não vai poder ir ao parlamento. Se ela vai poder ir ao parlamento, vamos cassar o mandato. É mais ou menos assim, aí caçaram o mandato. O raciocínio pode ser aplicável, pode ser o mesmo. Então, se desse inquérito resultar num julgamento que condene o Eduardo à prisão, por exemplo, isso poderia resultar na cassação do mandato, com certeza absoluta. Isso já temos histórico disso no STF. Mas nesse momento, me parece que eles querem mais atingir o Jair Bolsonaro.
né? Então, ao dizer que ele financia o filho, né, e que o filho, então, está cometendo um ato ilícito, eles poderiam, por exemplo, aí sim, haver uma prisão preventiva, um pedido de prisão preventiva, porque o Bolsonaro, então, estaria influenciando no julgamento dele próprio. Isso seria uma interferência indevida e prenderiam ele, então, preventivamente até que isso cessasse. A prisão preventiva, ela tem como característica justamente você impedir, uma das possibilidades é você impedir que a pessoa interfira ou tumultue o processo em que ela está sendo julgada. Vamos lembrar que o Braga Neto foi preso justamente nesse contexto. Curiosamente, o Braga Neto foi preso por uma investigação, por influenciar uma investigação que já tinha acabado. Imagina só, então ele foi preso depois que acabou a investigação dele, por influenciar na investigação. Não dá para entender, mas foi. E assim, isso também pode acontecer em relação ao Bolsonaro, influenciar no julgamento, etc., com esse financiamento. Me parece que a coisa pode caminhar por aí, e isso tentando, repito, sensibilizar as autoridades norte-americanas. Por quê? Porque o governo, essa tentativa de fazer com que o governo converse com o governo Trump, o governo brasileiro, Itamaraty, etc., e tentem dissuadir o governo norte-americano às sanções, esse é um caminho que está claro que não vai dar certo, porque o governo Trump está nem aí para o Brasil. Até porque a gente tem uma eu ia falar uma vice-presidente, né, a primeira-dama. Meu Deus, a maior conselheira. A primeira-dama é o Alckmin, né? O vice-presidente é a Janja. Mas a gente tem uma primeira-dama que simplesmente está dizendo o que disse para o Musk, né? Xingando o Musk. A gente tem um governo que vai para a Rússia falar de bomba atômica, de usina nuclear e mete o pau no Trump. Que cedeu a base de Alcântara para lançar, né, foguete chinês. Pois é. Então, assim, a gente não vai nem ser ouvido. O nosso governo, ninguém está nem aí para... Marcília, só uma questão em relação ao Congresso aqui, desculpa, porque eu vejo que tudo isso está escalando a revelia do Congresso. O Eduardo Bolsonaro é um parlamentar. Teoricamente, qualquer investigação contra ele só poderia ser aberta com a anuência do parlamento. Ele está no seu mandato, ele está fazendo isso no seu mandato. Então, eu tenho essa dúvida, o parlamento não deveria reagir? Tem aí rumores de que a oposição vai tentar fazer igualzinho fez com o Ramagem, para assustar, né, impedir o STF de julgar esse caso. E aí eu queria saber de você, o STF será que não pode simplesmente do nada jogar o Eduardo no inquérito, dizendo, tudo bem, não vai ter depredação, mas ele tentou abolir contra o Estado Democrático de Direito? Porque se você lê a peça, ela insinua isso. É possível sim o Congresso fazer alguma coisa, tentar impedir, seja pelo artigo 53 que foi usado no caso do Ramagem, seja se houver qualquer tipo de pedido de prisão ou qualquer coisa do gênero em relação ao Eduardo. Eu não acredito. Acredito que isso possa acontecer com o pai, para tentar atingir o filho, né? O que é lamentável. A gente está falando aqui de estratégia que parece coisa nem vou dizer, né? Mas assim, a gente está às voltas com algo que não tem nada a ver com justiça. É uma estratégia horrível de quem comete ilícitos e não de quem pune os ilícitos. Mas me parece que é isso que está na mesa. Mas em relação à investigação, é possível sim aplicar o 53. Mas a gente está de novo nas mãos do Moraes, nas mãos do STF, e acredito que se eles tirarem, isso é outra estratégia que acontece muito, se eles tirarem ou impedirem que esse inquérito siga adiante, eles abrem outro. Abrem 2, 3, vejam que esse é o modus operandi que a gente está tendo no Brasil desde 2019. Cada pessoa que é investigada tem 2, 3, 5 inquéritos contra si, que não sabe muito bem por quê. Porque aí um encerra um, abre outro e tal, tudo não se perde, é tudo sigiloso, e nisso eles tocam a vida do jeito que eles querem. Tá quem... Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.